Encerramento da rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, encerramento da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês um pouco do que foi essa movimentada segunda-feira nas duas divisões. Vamos começar falando da Série C. Série C aí que o Botafogo deixou escapar pelos dedos a chance de liderar. O Belo, jogando no estádio Almeidão, ficou no empate em 1-1 com a equipe do São José. Resultado aí que fez o time subir para terceiro lugar, mas deixou aí uma pontinha de frustração nos torcedores, né? O Botafogo aí tinha expectativa de assumir a liderança nessa rodada. É só que aí o time acabou sofrendo um gol no final e ficou no empate em 1-1 com a equipe do São José. O São José, que soma aí um ponto importante fora de casa, o São José não vem fazendo uma boa campanha fora de casa, mas soma um ponto importante e segue ali entre os 8 melhores colocados e tentando ainda garantir sua vaga antecipada para a segunda fase. Bom, o Botafogo ele saiu na frente logo aos 31 minutos do primeiro tempo. Aliás, foi aos 35 do primeiro tempo. Foi um belo gol anotado pelo Marco Antônio, né? Foi ali uma jogada quase que de futsal, né? Ele deu ali um drible ali curto em cima do defensor do São José, bateu cruzado e abriu o placar a favor da equipe do Belo. Aí no segundo tempo, o São José foi para cima, né? Foi em busca do empate, meteu uma bola na trave logo aos 9 minutos, né? Uma bola na trave ali com o Nonato. Aí, pouco depois foi a vez do Botafogo também acertar uma bola na trave, porém ali depois a arbitragem anotou impedimento, né? Eu acho que o impedimento já foi anotado no rebote da trave, talvez não tenha sido nem no primeiro lance. O jogo ficou aberto nos minutos finais, o Botafogo tentando fazer o segundo gol, o São José tentando empatar. O técnico do São José mudou o esquema, né? Abandonou aquele esquema de 3 zagueiros, mandou o time para frente. E numa jogada, né, curiosa, que o São José ele insistiu muito naqueles latereios, né? Aqueles lateral cobrado lá dentro da área. Mas foi no escanteio que o São José acabou chegando ao empate aos 41 minutos com o Thiago Santos de cabeça, né? Foi assim um gol assim, até meio esquisito, porque o Thiago Santos ele cabeceou, a bola bateu na trave, né? Bateu na forquilha, voltou, bateu até no pé do goleiro do Botafogo. Até achei que tinha sido defesa, né? Mas não, quando a bola bateu no goleiro do Botafogo, a bola já estava dentro, né? Então, foi aí o empate da equipe do São José. Classificação ficou assim. O Botafogo, ele, como eu falei, sobe para a terceira colocação, chega aos 28 pontos e dependendo do que acontecer na próxima rodada, pode até mesmo garantir a sua classificação matemática, né? Deixa de liderar, mas segue aí com grandes possibilidades de conseguir a sua classificação já na próxima rodada. O São José segue na mesma, segue ali com 24 pontos, só que ele abre 2 pontos para o Ipiranga, que é o 9º colocado. Então foi um pontinho aí valioso para a equipe do São José. Próximo jogo dessa turma, né? O Botafogo vai jogar fora de casa na próxima rodada, vai encarar o CSA. O CSA que ainda está brigando por classificação, o CSA é o 11º colocado com 22 pontos, enquanto que a equipe do São José vai jogar no domingo, no Francisco Noveleto, contra a equipe do Figueirense. Figueirense que deu uma reagida ontem, né? Venceu o América por 3-0, ainda sonha com classificação, apesar de eu achar difícil o Figueirense conseguir se classificar, mas vai ser um páreo duro, né? O jogo do CSA com o Botafogo será às 16 horas no Rei Pelé, de domingo, Dia dos Pais, e o São José joga também no domingo às 19 horas no Francisco Noveleto. Bom, no outro jogo da Série C que tivemos nesta noite, o Confiança se deu bem, jogando em casa, venceu a equipe do Floresta pelo placar de 3-1, e detalhe, jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos. A equipe do Confiança saiu na frente aí com o gol do Negueba, o Riquelme, melhor dizendo, depois fez o segundo gol. Aí o Caio Mancha descontou para a equipe cearense. E detalhe, né? Tanto o Riquelme no final do primeiro tempo, quanto depois o Caio Mancha, eles foram expulsos, né? Os dois jogadores que fizeram gols acabaram sendo expulsos de campo. E aí no final da partida o Rafael marcou o terceiro para a equipe do Confiança, fechou a conta. Confiança vence por 3-1, 3 pontos importantes, o Confiança se afastar um pouco da zona de rebaixamento, enquanto que o Floresta segue na zona de rebaixamento, né? Situação aí complicada do Floresta. Para pôr aqui a classificação como ficou, o Confiança agora é o 10º colocado, tem os mesmos 22 pontos que o Ipiranga, e está um ponto só atrás do Paysandu, que é o time que fecha o G8.
Já a equipe do Floresta segue ali, 17ª colocação, 16 pontos, um ponto atrás do Manaus. O Manaus, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, essa foi a rodada da Série C, né? Só para finalizar a Série C. Próximo jogo do Floresta será só na segunda-feira que vem, né? Contra o Ipiranga, jogo às 8 da noite, lá no Presidente Vargas. E a equipe do Confiança, o Confiança vai entrar em campo no sábado, fora de casa, pega a Aparecidense 16 horas, lá no Aníbal de Toledo, né? Então, como o Confiança entra em campo antes do Paysandu e também antes do Ipiranga, então o Confiança aí pode sentir o gostinho do G8 na próxima rodada, caso vença a Aparecidense, né? A Aparecidense que não está totalmente livre ainda do rebaixamento. Bom, mudando agora de divisão, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre aí os 3 jogos que aconteceram nesta noite, ou quase. Por quê? O primeiro jogo dessa noite, né, dessa tarde, noite, foi Juventude e Vila Nova. E esse jogo atrasou, né, porque lá em Caxias do Sul deu uma neblina, um nevoeiro, né, a partida ficou ali, demorou cerca de meia hora para começar, então quase que não teve jogo, né, mas depois a bola rolou e o Vila Nova venceu, né, o Vila Nova aí na estreia do técnico Marquinhos Santos, o Marquinhos Santos que está substituindo o Claudinei Oliveira, demitido na semana passada. O Vila surpreendeu e venceu a equipe do Juventude. Juventude que vinha numa ascendente, né? Vinha de 3 vitórias consecutivas. O Vila venceu o Juventude pelo placar de 2-0. Havia expectativa do Juventude, né? Com uma vitória, assumir um lugar no G4 pela primeira vez no campeonato. Mas quem acabou voltando para o G4 foi a equipe do Vila Nova, né? O Vila Nova que agora é o 4º colocado com 38 pontos. O Juventude segue em 7º, né? Até descer uma posição, perdeu uma posição para o Vila Nova. Segue na 7ª colocação com 36 pontos. Aí tivemos outros 2 jogos na faixa das 8 da noite. E o Vitória se deu mal. O Vitória foi até o Estádio do Café e acabou sendo derrotado pelo Londrina pelo placar de 2-0. Resultado aí que faz o time baiano perder a liderança, né? Perdeu a liderança para o Sport. O Vitória agora tem os mesmos, ficar com 41 pontos. O Sport, que venceu no final de semana, tem 44 pontos. Tá acirrada aí a briga dos 2 leões aí. Tá muito interessante essa disputa pelo primeiro lugar na Série B. E aí, o Londrina, né? O Londrina que tá brigando lá na parte de baixo da tabela. O Londrina é o 18º colocado. 19 pontos, né? Ultrapassa a Chapecoense cai para a penúltima posição, né? E o Londrina fica aí a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. Outro que está na zona de rebaixamento é o Tombense. O Tombense que foi até Goiânia, chegou a abrir 2-0 em cima do Atlético Goianiense, terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0 o Atlético Goianiense, mas o Atlético com 3 gols do Gustavo Coutinho, né, hat-trick do Gustavo Coutinho, virou para 3-2, né? Foi a primeira vitória aí do Atlético Goianiense sob o comando do Jair Ventura. Com esse resultado, o Tombense, que estava saindo da zona de rebaixamento com aquela vitória parcial, segue na zona de rebaixamento, é o 17º colocado, enquanto que o Atlético ele deu uma subidinha na tabela. O Atlético agora, aliás, não subiu, né? Segue ali na 11ª colocação com 31 pontos, mas diminuiu um pouco a distância para o G4. No momento, o Atlético Goianiense está 7 pontos atrás da primeira equipe, né? Da 4ª colocada, né? Então tem muita coisa aí para acontecer nessa Série B. Essa Série B está muito interessante, bastante acirrada. Bom, pessoal, então foram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês aqui. Um resumão, né, dessa segunda-feira, quase com ressaca da bola nessa segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado e deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa rodada, né? Vocês curtiram? Curtiu aí o resultado? Você que é torcedor do Operário deve ter curtido mesmo o resultado aí do Belo. E você, torcedor do Belo, ficou muito chateado com esse pequeno tropeço do time e a perda da possibilidade de assumir a liderança? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!